Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Sejam bem-vindos e a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. Hoje, atendendo especialmente ao pedido de um amigo, vamos falar dos sofrimentos da vida do apóstolo Paulo. Que a graça de Deus nos faça encher o coração com essa mensagem e possamos nos ligar mais ao Pai, ao final, em nossa oração. Glórias ao Senhor, meu Deus. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto: quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei e gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Romanos capítulo 7, versículos 14 ao 25. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor tem me dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que este homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus é que sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei deste homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, porque quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseiem naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que, assim, a proteção do poder de Cristo
esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 10. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo naquela cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do nosso Pai. Efésios capítulo 2, versículos 2 ao 10 e do 12 ao 18. Pois é, meus irmãos. Então, a nossa reflexão de hoje nos vem através da vida e dos exemplos do apóstolo Paulo. Fazendo um parêntese aqui, quando a gente fala de apóstolo de Cristo, muitas vezes pensamos que eram homens
todos honrados e irrepreensíveis que Jesus selecionou. Mas, na verdade, Jesus escolheu homens comuns, como nós, pecadores, para que o mundo visse que a glória que eles estavam operando vinha de Deus e não de pessoas capacitadas e preparadas para ser. Dito isso, Paulo nos fala da fraqueza que ele mesmo tinha, pois ele sabia o que era bom, sabia das leis de Deus e mesmo assim, na hora de praticá-los, era o mal que ele fazia. Como ele mesmo diz em Romanos 7, quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. E ainda, em 2 Coríntios, ele nos conta da doença, do espinho na carne que ele recebeu, para que não ficasse orgulhoso de ter recebido a glória, de ver as revelações maravilhosas de Deus, por ter sido escolhido por Cristo. Tanto aquilo era doloroso para ele, que pediu 3 vezes em oração para que aquele sofrimento acabasse. Mas o Senhor respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Assim, meus irmãos, acontece conosco. Quando já estamos com Cristo, ainda assim acontecem muitas dificuldades e tribulações. E é quando estamos mais abalados, nos sentindo fracos e derrotados, é aí que Cristo está nos apoiando e protegendo, e o seu poder se consolida, pois estamos sem mais forças, e é a força de Cristo que está em nós. E assim, unidos com Cristo, estamos mais próximos de Deus, pois foi Jesus quem nos trouxe a paz, pela morte na cruz, e por meio de Cristo nos tornamos um só corpo, judeus e não judeus, e assim ele nos levou de volta para Deus. Aleluia. Agora vamos fechar os nossos olhos, meus irmãos, e ficar mais próximos de Jesus e de nosso Pai eterno, fazendo a nossa oração. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu para serem derramadas sobre nós, trazendo o alívio a nosso espírito cansado, renovando os nossos pensamentos, transformando as nossas vibrações e nos enchendo de fé, esperanças e alegrias de viver renovadas dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, pois a Tua bondade e misericórdia são a causa de não termos sido consumidos. Agradecemos a Ti, Senhor, pois se estamos aqui hoje é porque o Senhor tem nos sustentado. Agradecemos por estar ouvindo as nossas orações. Agradecemos por estar nos protegendo a nossa família e cuidando de nossos entes queridos. Peço, em especial, por meus irmãos em Cristo que estão orando comigo agora. Peço também por aqueles que estão em hospitais, pelos que estão sofrendo luto, pelos que necessitam de justiça e pelos que estão em cárcere injustamente. Também, meu Pai, gostaria de pedir por aqueles que não me querem bem. Peço que a Tua mão os alcance e que eles possam nos perdoar por qualquer mal que os tenhamos feito. Peço, Senhor meu Deus, que nos dê forças para lutar contra o nosso orgulho, a nossa vaidade e pecados outros que não conseguimos ainda nos libertar. Peço que quando não houverem mais forças em mim, que a Tua graça nos baste, para que Cristo cresça a sua força dentro de nós. Pois é unicamente por Tua graça e pela Tua glória que seremos salvos. Pois que é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor meu Deus.
Boa quinta-feira a todos. Que Jesus caminhe conosco por toda a nossa estrada.